para conversar. Uhum. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula do nosso curso Namoro Inteligente. Como vocês já sabem, eu sou Cilei Moreira e é um prazer poder compartilhar destes momentos com vocês todas as sextas-feiras à noite. Estou amando o curso e todas as coisas que eu tenho tido a oportunidade de aprender, e ao pensar em todas as coisas que eu preciso para poder entregar o melhor possível para vocês. Então, o desejo é que o Espírito do Senhor possa estar conosco, possa nos orientar, nos instruir, nos ensinar sobre todas as coisas que nós e, sobretudo, testificar sobre as verdades que nós vamos falar hoje. Tá bom? Então, para iniciarmos, eu gostaria de pedir para o Derson fazer a oração inicial para a gente. Depois, do vídeo da música que o Anderson vai colocar para nós. Tudo bem, Derson? Sim, sim, tudo bem. Muito obrigada. Anderson, por favor. Perguntam por que eu sou como sou, porque não faço tudo que outros acham ser ok. Questionam por que acredito e o modo como vivo, nem sempre sei como explicar. Mas a paz que eu sinto me deitar e ao fechar meus olhos e orar, meu sono vem tranquilo e sem pesar. É a alegria de cantar os hinos e de estar na igreja no domingo com meus amigos que creem como eu. É uma alegria leve assim, tipo que não tem fim. É como um filme com final feliz, uma voz mansa que diz: seu coração vou proteger. Uma alegria singular, leve como o puro ar, vale a pena confiar. A paz que sinto me deitar e ao fechar meus olhos e orar, meu sono vem tranquilo e sem pesar. É a alegria de cantar os hinos e de estar na igreja no domingo com meus amigos que creem como eu. É uma alegria leve assim, tipo que não tem fim. Oh, oh, tipo que não tem fim. Tipo que não tem fim. É paz que sinto ao me deitar e ao fechar meus olhos e orar, meu sono vem tranquilo e sem pesar. É a alegria de cantar os hinos e de estar na igreja no domingo com meus amigos que creem como eu. É a paz que sinto ao me deitar e ao fechar meus olhos e orar, meu sono vem tranquilo e sem pesar. É a alegria de cantar os hinos e de estar na igreja no domingo com meus amigos que creem como eu. É uma alegria leve assim, do tipo que não tem fim. Do tipo que não tem fim.
Muito obrigada, Derson, por para nós. Eu gosto muito desta canção e eu escolhi ela hoje para nós, principalmente porque eu gostaria de iniciar essa aula falando sobre essa alegria que não tem fim, que pode ser vivida, conquistada, desfrutada por todos os filhos de Deus na Terra. Apesar de qualquer dificuldade que possa haver, a alegria e a refúgio, a esperança ao vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que tem sido tratado muitas vezes pelo mundo de forma muito como uma coisa muito natural, como algo que deve ser vivido e que não tem nada de mais. Porém, para o Evangelho de Jesus Cristo, para Cristo, para o Salvador, é uma das coisas que tem afastado os seus filhos do seu espírito, que tem afastado os seus filhos das suas promessas. Então, é algo que faz grande diferença. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Da aula que nós vamos ter hoje. Então, hoje o tema nós vamos conversar um pouquinho sobre a pornografia. E para iniciar, eu quero falar sobre essa citação, essa fala do presidente Gordon B. Hinckley, quando ele disse que esse é um problema muito sério em nosso meio, sobretudo nos dias, nos tempos atuais, aonde a pornografia tem sido tratado como algo normal até e algumas vezes de forma perigosa, tem sido falado como algo que pode até ajudar a vida, ao desenvolvimento, ao crescimento, escolhas, e tem dito como natural. E isso tem sido muito perigoso, porque nós sabemos que isso ofende grandemente o Senhor e nos afasta das suas promessas. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no decorrer da aula. E aí, essa aula, ela foi tirada do discurso do Elder Dallin H. Oaks, que ele é um discurso, inclusive, que é uma leitura obrigatória. Eu já até coloquei, marquei de novo lá no nosso grupo a mensagem que o Anderson já tinha nos enviado sobre as leituras obrigatórias, e já coloquei lá esse discurso também. Então, se vocês não estudaram ainda, não tiraram um tempinho para poder ler esse discurso, eu peço que ao finalizarmos nossa aula, vocês possam tirar esse tempo, possam ler, possam estudar, possam ponderar, possam orar a respeito disso. Bom, porque é importante termos a compreensão sobre a visão do Senhor, sobre o ensinamento do Senhor a respeito disso. Então, ele fala nesse discurso dele, que ele diz por que ele começou a falar. A princípio, ele demonstra que não era algo que ele gostaria de falar naquele momento, talvez demonstrando um pouco não de constrangimento, mas de desconforto de ter que abordar esse tema, e então ele cita Jacó 2, e ele fala o porquê que ele tinha que falar sobre esse assunto naquele momento, tá bom? Então, eu vou pedir para a Alessandra ler para a gente. Ale, você pode ler? A partir do Sim, versículo 7. todos eles? Sim, mas eu acho que talvez eu precise que você pare, mas se você tiver que parar, eu falo para você, tá bom? Tá bom. E também me entristece ter que usar uma linguagem tão forte a vosso respeito perante vossas mulheres e vossos filhos, quando muitos têm sentimentos sumamente ternos e castos e dedicados perante Deus, o que é agradável a Deus. E suponho que eles tenham vindo aqui para ouvir a agradável palavra de Deus. Sim, a palavra que cura a alma ferida. Ok, só um Portanto, momentinho, só um instantinho. Então, acredito que é de conhecimento de todos nós esse momento em que Jacó, diante do templo, reúne o povo para poder falar, ensinar ao povo. E conhecendo a situação que estava
começando a acontecer ali no povo do Senhor, ele então sentiu, apesar dessa tristeza no coração dele, ele sabia que ele precisava falar clara e abertamente sobre o que estava começando a acontecer no meio do povo. Apesar deles terem se reunido para ouvir, né, a palavra de Deus, era importante que ele pudesse alertar sobre isso que estava começando a acontecer com o povo. Pode continuar, Ale. Portanto, pesa minha alma por ser compelido, por causa do estrito mandamento que recebi de Deus, a admoestar-vos segundo vossos crimes, a aumentar as feridas dos que já estão feridos, em vez de consolá-los e curar-lhes as feridas. E os que não foram feridos, em vez de se banquetearem com a palavra agradável de Deus, têm a alma traspassada e a delicadamente ferida por punhais. Mas não obstante a magnitude da tarefa, devo agir segundo os mandamentos estritos de Deus, falar-vos de vossas maldades e abominações na presença dos puros de coração e daqueles de coração quebrantado, sobre o olhar penetrante do Deus Todo-Poderoso. Portanto, devo dizer-vos a verdade, de acordo com a clareza da palavra de Deus. Pois eis que, tendo eu querido o Senhor, assim me veio a palavra dizendo: Jacó, vai ao templo amanhã e declara a esse povo a palavra que te darei. Então, esse também era o sentimento do elder Dallin H. Oaks, quando ele proferiu esse discurso. Mas era uma necessidade, precisa se falar. Ele relata, inclusive, no discurso dele, que ele teve uma reunião com vários bispos e esse assunto foi falado, onde várias ideias foram citadas, mas eu gostaria que vocês pudessem ler esse discurso e pudessem estudar. Inclusive, aqueles que já estudaram e quiserem relatar algo aqui, por favor, que o façam. Será muito bom poder ouvir o que vocês aprenderam, o que vocês sentiram ao estudar esse discurso. Então, ele precisava falar com o povo com clareza. Essas escrituras, elas nos pontuam coisas muito importantes. Algumas a gente não vai aprofundar tanto, mas eu gostaria de chamar a atenção, porque nós já tivemos essa aula sobre comunicação, que isso também pode se enquadrar nas conversas difíceis que às vezes a gente precisa ter com o nosso companheiro, com a nossa companheira. E às vezes precisamos falar de coisas que podem deixar o coração triste, mas é importante serem falados, é importante agirmos conforme as instruções do Senhor. Por isso, manter essa conexão com o Espírito é tão importante. E essa é uma conexão muito sensível, muito suave. Qualquer coisa pode restringir ou constranger o espírito, e aí nós quebramos essa conexão tão necessária para a comunicação, para as decisões, para a vivência das nossas vidas como um todo, sobre todas as coisas que nós precisamos fazer. Mas é importante dizer a verdade com clareza, mas com a clareza da palavra de Deus. Então, não é só falar de qualquer maneira ou qualquer coisa, mas é falar de acordo com a clareza da palavra de Deus. É ensinar a palavra de Deus, é falar a vontade de Deus. Então, e é exatamente isso que nós também vamos fazer agora. É falar as coisas à maneira do Salvador. E o que ele, por isso no meu coração eu tenho essa oração, esse pedido de que o Espírito possa estar conosco, que possa conduzir minhas palavras, conduzir esse momento, para que nós possamos ser edificados e possamos compreender o que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Né? E ele continua, a gente ainda vai ler algumas escrituras, ainda em Jacó, mas o 18, o 22 e o 23. E eu vou pedir, como vão ter outras leituras, o Derson vai ler depois, eu vou pedir novamente para ler, para ela continuar essa leitura que ela já estava fazendo, tá bom? Ok. Mas antes de buscardes riquezas, buscai o reino de Deus. Só um momento, E Ale, só um instantinho.
Então, só para contextualizar, até esse momento, Jacó estava falando do povo que havia prosperado muito. O Senhor havia abençoado grandemente o povo por sua diligência, havia abençoado os seus trabalhos, e aí, até esse momento, ele começou a relatar que alguns estavam prosperando mais do que outros, e por causa disso tinham o seu coração cheio de orgulho e estavam fazendo pouco caso de outros, como se eles fossem melhor por ter mais posses, né? E aí ele diz que antes de buscarmos qualquer riqueza do mundo, que devemos buscar primeiro o reino de Deus. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Antes de qualquer coisa, nós precisamos sempre buscar o reino de Deus. Sempre e compreender essas coisas vai nos ajudar nas nossas tomadas de decisão. Pode continuar, Lê, por favor. E agora cesso de falar-vos sobre esse orgulho. E se não tivesse que vos falar sobre um crime ainda maior, meu coração regozijar-se-ia imensamente por vós. Mas a palavra de Deus me oprime por causa de vossos crimes maiores. Pois eis que assim me diz o Senhor: este povo começa a tornar-se iníquo. Eles não entendem as Escrituras, pois procuram desculpar-se por cometer libertinagens, por causa das coisas que foram escritas com referência a Davi e seu filho Salomão. Eis que haveis praticado maiores iniquidades que os amanitas, nossos irmãos. Haveis quebrantado o coração de vossas ternas esposas e perdido a confiança de vossos filhos, por causa de vossos maus exemplos diante deles. E os soluços do coração deles sobem a Deus contra vós. E por causa da severidade da palavra de Deus, que desce contra vós, muitos corações pereceram, traspassados por profundas feridas. Ainda contextualizando Jacó 2, nesse momento, interessante o 23, né, quando ele diz que a gente começa a dar desculpas. E nesse caso, eles estavam começando a dar desculpas para as práticas, para alguns para os desejos do seu coração e outros para as suas práticas, já nas Escrituras, se referindo aí ao fato de que tanto Davi quanto Salomão tiveram várias esposas e concubinas. E o Senhor diz ainda em Jacó 2 que ele não permitirá que isso aconteça com seu povo. Ele não permitirá que suas filhas, que os filhos desses casais sofram e por conta da iniquidade do povo do convênio nessa ocasião. E ele fala que os pecados deles, as iniquidades deles eram maiores do que os lamanitas. E a gente já conhece quão iníquos e quantas libertinagens praticavam os lamanitas, né? Então, ele relata, Jacó fala que ele no início ele já fala desse orgulho de você estar achando que é melhor do que o outro por sua riqueza e tudo mais, que já era algo muito ruim, mas ainda assim se tornou pequeno diante de algo muito maior que estava sendo praticado entre o povo, que era justamente essa cobiça e você se envolver com outras mulheres. Ele fala em especial aqui dos homens, mas isso se aplica tanto ao homem quanto à mulher, está se envolvendo com outros que não é o seu companheiro, que não é a sua companheira, e isso trazendo grande sofrimento, grande tristeza e maus exemplos para dentro da casa e para o povo do convênio, né? Então, Jacó, contextualizando um pouco mais, ele está se referindo justamente com relação a isso, né? E aí, eu gostaria de perguntar para vocês, né, o que eram essas extremamente iníquas libertinagens que Jacó cita nesse discurso dele diante do povo ali na frente do templo? O que seriam essas libertinagens? Então, vamos seguir, né? Sem dúvida, alguns homens eram culpados de atos malignos, mas o principal foco do grande sermão de Jacó
não eram os atos malignos como orgulho, como achar que é melhor do que o outro, como querer se dar bem à custa dos outros, mas os atos malignos intencionados, né? Quando você sabia que você, por exemplo, não podia se relacionar com uma outra mulher sendo casado, mas ainda assim você fazia, você flertava, você pensava, você desejava. Então, esses atos intencionados, praticados propositalmente, mesmo sabendo que você não deveria fazer isso, sem sombra de dúvida, era o que havia de mais perigoso e pecaminoso e de iníquo entre o povo. E aí, Jacó começou seu sermão dizendo aos homens, já no início do capítulo, até agora eles têm sido obedientes à palavra do Senhor. Contudo, disse-lhes, então, que conhecia seus pensamentos e que eles estavam começando a cometer pecado. Pecado esse que parece muito abominável a Deus. Fala no versículo 5. A gente não vai detalhar todo Jacó 2, apesar de já ter contextualizado quase todo ele, mas também os convido a estudar Jacó 2 em espírito de oração, para que possam compreender mais sobre o que nós estamos falando. Deixa eu só subir aqui vocês, que senão eu não consigo enxergar. E aí ele continua: eu tenho que vos testemunhar sobre a maldade de vosso coração. Ele acrescentou: Jacó falava como Jesus quando ele disse: qualquer que atentar uma mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, a gente sempre aprende que Jesus Cristo elevou os mandamentos quando ele tirou ali, quando ele falou não cometerás adultério, ele disse, na lei de Moisés não cometerás adultério, né? Aí quando o Senhor estabeleceu uma lei maior, quando ele diz não vou cobiçar a mulher do outro nem em pensamento. Então, só o fato de eu desejar aquilo que não me pertence, ou desejar aquilo que pertence a outro, ou eu estando mesmo comprometido com outra pessoa, isso aos olhos do Senhor é pecado. E nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, para que quando eu fizer a minha escolha de estar com alguém, eu vou honrar essa escolha. Eu vou amar essa escolha, porque eu sei que é o correto a se fazer, e ao nutrir isso, os melhores sentimentos vão continuar a crescer dentro do meu coração. Então, é importante nós entendermos muito a respeito disso. Deixa eu ver que eu não estou conseguindo. Ah, agora consegui, que eu não estava conseguindo visualizar vocês. Mesmo sendo só a fotinho e o nome de vocês, eu preciso vê-los. E aí eu me sinto mais à vontade para conversar com você. Eu gostaria de pedir hoje, eu sei que ele está muito quietinho, como nós somos poucos na sala, eu vou pedir para o Anderson ler essa tela para a gente. Anderson, você pode fazer isso, por favor? Posso. Muito obrigada. As histórias e os filmes eróticos ou pornográficos são piores do que comida suja e contaminada. O corpo possui defesas para livrar-se de alimentos insalubres. Com algumas poucas exceções que causariam a morte, a comida estragada irá apenas fazê-los passar mal. Porém, não causam danos permanentes. Por outro lado, uma pessoa que se alimenta de histórias sujas e filmes e literatura pornográfica ou erótica grava-as neste maravilhoso sistema de arquivos chamado cérebro. O cérebro não vomitará imundície. Uma vez registrada, permanecerá para sempre sujeita à lembrança, enviando à mente flashes de suas imagens pervertidas e desviando-os das coisas saudáveis da vida. Olha que comparação interessante, né, Anderson, que ele faz aí a pornografia. O Elder Oaks, ele compara a você a alimentar a sua mente com pornografias, com histórias, com qualquer conteúdo desse gênero, ele compara isso a uma comida suja,
Só que ele faz uma outra comparação interessante. A comida suja, com raras exceções, não vai matar você. E você vai conseguir, por vezes, colocá-la para fora. Diferente desse alimento sujo, imundo e extremamente prejudicial à nossa vida, né? Nós não vamos conseguir colocar para fora. E eu gostaria que você pudesse comentar algo em cima dessa comparação que ele faz aí para a gente dentro do que você acabou de ler. É o Anderson. Olha, eu acredito que ele está muito claro aí, né? De que a comida, o corpo expulsa, né? A comida estragada, mas o cérebro não vai vomitar a pornografia, as coisas sujas, né? Que a gente vê. Então, assim, o que a gente precisa fazer é tomar cuidado. Provavelmente, nós não estaremos isentos disso, né? Porque às vezes a gente está aqui navegando na internet, olhando o Instagram, olhando o Facebook, de repente aparece uma pornografia lá. Mas o que é importante é que a gente fuja o mais rápido possível, né? Se aparecer alguma coisa para nós e nós, naquele momento, ainda pensarmos se vamos passar ou não, já perdemos, né? A guerra ali, já perdemos a batalha. A gente tem que ter essa decisão antecipada. E aí, quando a gente vê alguma coisa, automaticamente a gente já passa aquilo e fica um pouco mais fácil para a gente tirar, apagar isso da memória depois, né? Então, acredito que essa é uma boa estratégia para fugir da pornografia. É decidir antes, né? Fugir, e não no momento em que ela aparece. Se você está ali navegando e aparece ali, naquele momento que você ainda tem que decidir, já é. Tem que decidir antes. Apareceu, passa logo, fecha a janela e vida que segue. Uma vez a mente alimentada com aquilo que não presta, por mais que você passe por todo o processo de arrependimento, você, ao longo do tempo, pode vivenciar flashes daquilo que foi armazenado no seu cérebro. E isso aí é muito, muito ruim. Você até está levando uma vida reta, se esforçando, mas o seu cérebro, em algum momento, ele foi alimentado com aquilo que não é bom, e aí ele pode ter flashes. Então, por isso que a luta contra a pornografia, ela é uma luta muito longa, e que exige muito esforço, muita dedicação, muita entrega. Então, o ideal é fazer o que o Anderson acabou de nos falar, né? Fazendo ainda um comparativo com a comida, quando você vê uma comida estragada numa panela, que você abriu aquela panela, por exemplo, que a comida está estragada, o que que você faz? Você imediatamente se joga fora, você não quer nem, você se afasta, você não quer nem sentir o cheiro. Então ela tem que vir muito disfarçada ali, ela tem que estar contaminada de uma forma que você imperceptível para que você possa ingeri-la. Porque na maioria das vezes você consegue perceber e você se afasta dela, você não quer aquilo para você. Então, quando nós acontecer de sermos, de nos ser imposto isso, né? Porque, infelizmente, como quando o Anderson colocou, às vezes um filme com uma história muito legal, classificação 12 anos, e aí, de repente, você aparece algo que você pensa, como assim? E aí você precisa tomar a decisão, não importa o quanto é bom, não importa, eu não quero aquilo, eu não, a história pode ser interessante, mas eu não quero porque naquele momento alimentou-se algo que vai contra aquilo que eu acredito. Então a decisão de viver os padrões do Evangelho de Jesus Cristo, eles precisam estar muito bem alicerçados dentro da gente e eles precisam ser inegociáveis. Pode falar, Alê. É, com o que você acabou de falar agora, eu lembrei que alguém, uma pessoa, estava contando uma história sobre que foi ao cinema com sua esposa já e com amigos da igreja. Eu acho que foi em Belém, eu não sei se foi em alguma aula, não lembro quem disse isso, não lembro a ocasião. Só sei que ele contou que é, ele estava com casais da igreja assim no cinema, vendo um filme normal.
e apareceu uma cena assim, é, pornográfica, né, no filme, que eles não esperavam. Só que como não era um filme que provavelmente não teria esse tipo de coisa, ou não tem cara de que teria, é, os amigos, ele e a esposa dele resolveram sair. E os amigos até ficaram, algo que já vai passar. Mas eles falaram, não, a gente precisa sair. E ele saiu com a esposa, mesmo já estando casado, mesmo já sendo adultos, como você falou da classificação, né, de 12 anos, ou 10 não sei o quê, mas hoje é descarado, aparece. Então ele tomou essa decisão. Ele já tinha tomado essa decisão mesmo antes de casar, antes de namorar, então essa decisão continuou com ele, com eles, né, que é já sendo um casal, para continuar se protegendo desse tipo de coisa. Mas eu também, com o assunto da aula, eu estudei o discurso e eu tenho uma companheira de missão que ela está passando por esses problemas de estar com esse vício. E nós conversamos há um tempo atrás. E tem aquele programa de recuperação, alguma coisa de dependências, né? Sim. Ela estava fazendo esse curso. E também uma coisa que a pornografia é como as drogas. Então, com os problemas da vida dela, com as dificuldades que ela passava, de alguma forma isso apareceu para ela, parece que foi tipo no Kawaii. E, e ela começou a assistir, começou a ser como, eu acho que funciona como um anestésico, uma coisa que, como anestesia, né, que te deixa assim, que te faz esquecer, igual como as drogas, te faz esquecer do teu mundo, dos teus problemas e tu não percebe o quanto isso te faz mal, o quanto isso te deixa insensível. E, e a gente conversou muito sobre isso, ela estava passando por isso, ela estava buscando ajuda, né, mas é muito difícil, ela me contou. Então, como você falou, é algo que é tanto. A gente sabe que os homens são muito mais propícios a isso. De alguma forma, sei lá, a gente vê que são mais os homens, mas não quer dizer que muitas mulheres não estejam hoje caindo nessa armadilha, né? Como nós vemos, está muito presente, está em todo lugar, em todo lugar. A gente tem que fugir a cada dia. Cada dia está tampando nossos olhos ou algo assim, porque está muito presente e é muito perigoso. Hoje o mundo está cada vez mais difícil. Há muitos problemas e emocionais e de saúde, entre outras coisas, e a gente quer fugir dos problemas, muitas vezes a gente não quer enfrentar. A gente busca um caminho mais fácil, entre aspas. E isso acaba acontecendo muitas vezes. Obrigada, Lê, por compartilhar isso conosco. Você nos trouxe alguns pontos que eu acho relevante a gente tocar aqui, né? Inclusive, isso já aconteceu comigo. Eu fui para o cinema com meu marido e estávamos ali. O filme começou super interessante. Nós lemos, nada na síntese, nada no trailer nos mostrou que algo pornográfico, por exemplo, pudesse aparecer no filme. E aí, quando nós começamos a assistir, eu acho que tinha mais ou menos uns 10 minutos de filme, uma cena que nos deixou profundamente constrangidos. Profundamente. E eu olhei, aí ele olhou para mim, aí eu olhei para ele, aí ele disse assim: Você quer sair? Eu disse: Quero. Aí nós levantamos e saímos do cinema. E nós não estávamos preocupados o que as pessoas iriam pensar ou deixar de pensar, porque isso também às vezes nos impede de nos mover para o lado certo. A gente tem medo de ir contra a maré. E aí nós acabamos sendo enrolados. A gente aprendeu no Vem Segue-me, inclusive este ano, sobre o fio de linho, ali bem fino e quase imperceptível, mas você vai sendo enrolado, 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 quando você vê, ele se torna simplesmente impossível de quebrar. Você não consegue mais quebrar sozinho. Então, isso tá sendo ofertado para todas as pessoas de forma muito simples, muito rápida e constante. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E uma outra coisa que nos pega também, pode nos levar para esse lado da pornografia, é a solidão, a frustração, a decepção,
e isso às vezes nos faz buscar outras formas de satisfação, nos faz buscar outras formas de fuga para essa dor. E aí, quando a gente menos percebe, a nossa mente está completamente afundada nisso, na escuridão e completamente viciada. E aí, para tirar isso, é um processo de volta muito doloroso, muito difícil, e muito difícil de ser vencido sozinho. E é uma luta que vai durar, assim, muito, muito tempo, e dependendo dos casos, enquanto viver na mortalidade. É uma luta constante. Então, nós precisamos vigiar sempre. Nós temos que entender qual é o nosso próprio papel nas nossas próprias vidas. Nós somos sentinelas na nossa própria vida. E o que é a tarefa do sentinela? Ele fica ao alto justamente porque ele tem uma finalidade, de conseguir ver ao longe, antes do perigo, antes do inimigo chegar e te pegar de surpresa. Então, esse é o papel de sentinela. E nós precisamos estar ali como sentinelas, constantemente observando tudo em torno da nossa vida, para que quando o perigo ele não chegue de surpresa e te pegue, te envolva e te derrube e você fracasse, você perca a batalha, perca a luta. Então, a gente precisa ter ter essa preocupação, esse cuidado com a gente mesmo constantemente. E como está tudo sendo ofertado assim com muita facilidade, aí é que nós precisamos ser sentinelas, atentos, e não dá para dormir mesmo. Aqui em casa, por exemplo, nós quase não assistimos televisão, assim, a programação normal da TV. Mas isso não significa que nós não enfrentemos perigos ao assistir qualquer coisa na televisão. A gente toma muito cuidado nas escolhas. Mas é um filme tão romântico, é uma cena ou outra, a gente pula. Conversando com os meus filhos um tempo atrás, não, mas a gente pula. Eu digo assim, mas pula o quê? Pula quanto? Quando você passa, você está vendo a cena em velocidade máxima. É só isso, mas você continua vendo, né? Então, peraí, vamos sentar e vamos rever tudo isso, entende? Então, lembra que a gente falou das desculpas na tela anterior? A gente começa a dar desculpas. Lembra que o povo começou a dar desculpas por estarem cometendo libertinagem, citando as próprias escrituras, a história de Davi, do rei Davi e de Salomão? Então, às vezes, nós também fazemos isso, a gente começa a dar desculpas, e começa a achar meios de burlar isso, ou seja, nós paramos de ser sentinelas eficientes, e ao invés de ser sentinelas para afastar o mal, nós somos os sentinelas para averiguar qual mal eu posso deixar entrar e qual mal eu realmente é muito descarado deixar entrar. Esse é o espanto. E não é isso que o Senhor quer que façamos. Não é isso, porque os padrões do Senhor são inegociáveis para o Senhor. E se são inegociáveis para o Senhor, logo devem ser inegociáveis para nós, também como seus discípulos. Bom, então, muito obrigada pelo seu comentário, Ale, muito obrigada, Anderson, por sua ajuda também. É, é, então, aqui essa tela, um dos ensinamentos mais memoráveis do Salvador aplica-se a homens, quando digo homens, me refiro a homens e mulheres, que estão secretamente envolvidos com a pornografia. Porque às vezes a gente também cai na bobagem de achar que é possível vencer sozinho, ou que um pouquinho aqui ou um pouquinho ali não tem problema nenhum, né? Então, vamos ver aqui essa escritura. Marcos, que chegou aqui conosco, seja bem-vindo. Você pode ler essa escritura para a gente, por favor? Você está falando? Porque eu não estou conseguindo te ouvir. Consegue me ouvir agora? Agora sim, Marcos, agora sim. Tá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade.
Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo. A gente conhece muito bem, né? Aí as histórias dos fariseus, dos hipócritas. Então, a escritura ela é muito clara. Acho que citando um pouco de Isaías, quando ele fala que, e outros também falaram nas escrituras, que às vezes nós temos o Senhor da boca para fora, mas nós não temos o Senhor da boca para dentro. Ele não está no nosso coração. Eu mostro para as pessoas que eu faço algo, aparentemente faço algo ali para manter as boas aparências, mas isso não está dentro do meu coração. E se algo semelhante em qualquer aspecto, sobretudo o que nós estamos abordando agora, que é a pornografia, mas cabe em qualquer aspecto. Se estamos fazendo isso, é hora, lembra daquela do que eu sempre falo para vocês, de parar e retroceder e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. A Lê citou aí uma conhecida dela, né, uma irmã que está vivendo esse desafio, mas ela está buscando ajuda, né? Possivelmente isso foi secreto em algum momento. E aí ela agora não quer mais isso para a vida dela e buscou ajuda com os programas de recuperação da igreja, que falam, né, sobre dependências, inclusive sobre a dependência da pornografia. E é importante a gente buscar essa ajuda, buscar corrigir, porque isso não agrada ao Senhor. E o Senhor não se deixa escarnecer. Em algum momento, aquilo que eu faço virá à tona. Seja qual for o momento, isso acontecerá, né? Então, que eu possa buscar a correção, o arrependimento quanto antes e tomar cuidado para que eu não me torne como os fariseus, né? Tendo o Senhor da boca para fora. Então, o Senhor ele prossegue ainda com as suas denúncias sobre aqueles que tratam o que é invisível, mas o que é visível, perdão, mas negligenciam a limpeza do seu corpo, né, do seu homem interior. Ainda citando a Escritura, Marcos, você pode continuar a leitura para a gente, e aí depois, se desejar, pode comentar a respeito. Marcos? Sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É interessante porque as duas leituras elas são bem similares, né? Porque isso é um assunto até que não somente falando de pornografia em si, mas de outros assuntos também da igreja, né? Não adianta nada nós profetizarmos, falarmos palavras bonitas, que se a gente não estiver vivendo esse princípio, o nosso testemunho ele não tem poder, né? A gente não tem poder. O Espírito ele não confirma isso, porque não é uma coisa que nós estamos vivendo. E isso é uma coisa que a gente falava muito na missão, que antes da gente ensinar, a gente precisa viver, justamente para que a gente possa ter esse poder para ensinar as pessoas. E a melhor forma que a gente tem hoje em dia de ensinar é através do exemplo, né? Então isso se aplica novamente. Então, se a gente não estiver vivendo essas coisas, a gente não pode querer chamar alguém ao arrependimento sobre esses princípios. Obrigada. Pode falar, Lê. Também estava lembrando de algo que eu li no Instagram, creio que o Mais Fé que colocou. Muitos viram esse relato de um homem, membro da igreja, que por anos foi era viciado em pornografia e antes mesmo de casar, ele já era viciado, mas ele nunca contou para a esposa. E ele teve chamados na igreja e tudo mais, e nunca tinha contado para ninguém.
E a esposa às vezes encontrava algo no computador, algo no celular, tinha aquela desconfiança, mas ele negava tudo e ficou assim mentindo para todos por muito tempo, até que eu não recordo mais o momento em que ele buscou ajuda, mas uma coisa que sempre quando os líderes da igreja falam sobre esses pecados que são assim mais sérios e difíceis, é, no final, né, depois de tanta coisa, eles dão aquela esperança. É, eu não lembro quem já comentou sobre isso, mas de que com certeza o Senhor, ele valoriza aquele pecador que está lá na igreja aos domingos, talvez nem possa tomar o sacramento, mas que está buscando melhorar. A pessoa está lá, está buscando fazer o certo, falando com o seu bispo, buscando se arrepender. É muito mais, o Senhor valoriza muito mais do que aquele que está lá o tempo todo se fingindo de bonzinho e tá mentindo para ele mesmo e para todos, né? E pensando que pode enganar a Deus. Então, eu vejo os líderes sempre com essa mensagem de esperança de que se as pessoas passam por essas coisas, por coisas difíceis, possam procurar os líderes, que possam procurar se arrepender, que o Senhor ele é misericordioso e a luta é grande, né? Imagino, mas os líderes eles não estão para julgar, não estão para acabar com a tua vida, teu status social, não, eles estão para ajudar a ter uma vida limpa e uma vida de paz também, a poder sentir a paz de consciência. Obrigada, Lê. Com certeza, a gente precisa ter em mente que Jesus Cristo veio à Terra justamente com esse propósito, de nos resgatar de nossos pecados. O Senhor sabe que ao longo de nossa jornada na mortalidade, nós cometeremos muitos erros. Ele sabe disso, e alguns muito graves, por sinal. Mas ele expiou, ele morreu na cruz por isso. Ele ressuscitou ao terceiro dia para trazer-nos justamente esta esperança, na verdade, esta certeza do resgate, se nós realmente nos arrependermos de nossas falhas. Mas eu não consigo me arrepender daquilo que eu não tenho a compreensão de que ofende a Deus, de que é realmente errado. Por isso é importante, nós não estamos isentos de errar quando nós estudamos as Escrituras, quando nós oramos, quando nós frequentamos o templo, quando nós nos esforçamos ao máximo para viver o Evangelho, nós já não estamos isentos de errar. Imagina quando nós não fazemos estas coisas, quando nós não tomamos cuidado com isso. Então, eu preciso ter em mente o propósito do Salvador vir à Terra. Ele veio à Terra para me ajudar a superar o vício da pornografia, para me ajudar a superar os pecados, os erros da minha vida. Ele me trouxe essa certeza do resgate, esse amor e essa ajuda constante que podemos obter do Salvador. Eu lembro que há um tempo atrás, ao conversar com uma irmã que estava passando por muita dificuldade, ela disse assim para mim: Ah, eu pequei, eu cometi um pecado muito grande. Aí eu fiquei assim, nossa, me assustei, né? Tá, então vamos, o que que aconteceu, né? Vamos ver se eu ia conseguir ouvir. Aí ela falou: Eu tomei café. Aí disse: Eu tomei café, mas eu estava com muita fome. Eu estava com muita fome, a única coisa que eu tinha era café. Aí eu queria, antes de dizer para vocês o que eu falei para ela, eu queria que vocês pudessem pensar rapidamente sobre isso, sobre essa fala dela. Ela disse assim: Eu só tinha café e eu estava com fome, então eu tomei café. Algum de vocês gostaria de comentar sobre o que pensou? Olha, tava pensando sobre isso agora. Não é porque só tinha café que a gente vai tomar, né?
não é assim também que funciona, mas é, aquela questão também, né? Fiquei pensando, né? Muitas pessoas às vezes fazem as coisas pensando que ninguém vai ver, ninguém tá vendo, algo assim, né? Não é porque ninguém tá vendo que eu vou fazer também, né? Se aplica também ao café, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Porque nesses momentos assim que a gente é testado, né? Nesses momentos assim que a gente vai ser testado, a gente precisa ser forte, né? Para justamente superar esses desafios, né? E é isso que eu penso. Obrigada, Derson, por participar. Alguém mais gostaria de falar o que pensou? A gente acabou de conversar, né, de falar a respeito disso. Às vezes a gente acha que pode justificar um erro por um sofrimento. Às vezes a gente acha que a gente pode justificar um erro por uma frustração. A gente pode justificar um erro por uma depressão, por uma ansiedade. Às vezes a gente pode justificar um erro porque alguém nos machucou. Às vezes a gente pode justificar um erro por uma dificuldade. Mas a verdade é que ao fazermos isso, nós estamos deixando de, de confiar, de honrar a única pessoa que pode nos resgatar, nos livrar e nos abençoar, que é o Salvador. Mesmo em meio à dor, o sofrimento, ao caos, à angústia, é preciso confiar nele acima de todas as coisas. E aí eu disse para a irmã exatamente isso. E ela disse para mim: tá tudo acabado para mim, eu não posso mais ir para a igreja, eu pequei. E aí então nesse momento eu pude ensinar a ela, eu falei da justiça, mas eu também pude ensinar a ela a misericórdia e dizer que o quanto o Salvador a amava e o quanto ele sabia que ela poderia errar, mas que ainda assim ele a amava. E por amá-la tanto e por saber que ela podia errar, ele proporcionou um meio para que ela pudesse voltar e pudesse restabelecer aquilo que era necessário e pudesse deixar de fazer aquilo que também ela não podia mais fazer e compreender e compreender. Eu sempre falo isso para vocês. Por mais difícil e desesperador que as coisas à nossa volta ou na nossa própria vida possa estar, a resposta estará sempre no Salvador. Eu preciso limpar o meu vaso interior. Eu preciso limpar. E ao fazer isso, com muito esforço, com real arrependimento, preencher com o Salvador. E ao preencher a ponto de transbordar as outras coisas ruins que estão ali gratuitamente sendo entregue, até quando você não quer, né? Quando você abre a tela do seu computador, você nem pediu, e alguém já está te entregando algo que vai contra os teus padrões, os teus princípios, que vai contra Deus, mas você vai estar cheio, não vai ter espaço para receber, e você vai imediatamente passar direto. A gente precisa tomar as rédeas da nossa própria vida. A gente precisa. As consequências espirituais com relação a isso, elas são devastadoras. Então, você tem muito a perder. Vocês podem estudar depois essas escrituras com mais calma. A gente tem muito a perder. São muitas bênçãos. E a gente está falando, inclusive, sobre consequências aqui, sobre consequências espirituais. A gente ainda nem está citando outras consequências que isso causa para a mente, para o corpo físico. São muitos os malefícios. E nós vamos ficando doentes cada vez mais, né? Então, nós perdemos a companhia do Espírito. E ao perder a companhia do Espírito, eu perco a capacidade de discernir, de escolher aquilo que é certo. Eu perco a capacidade de perceber. Então, a pornografia, ela traz
aí a morte, e sobretudo a morte espiritual. Então, o que que nós precisamos fazer? Derson, você pode ler para a gente essa escritura? Arrepend... Essa parte, sim. Isso, por favor. Arrependeste, pois, dessa iniquidade e orar a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Isso é o que nós precisamos fazer. Suplicar a Deus por ajuda. Suplicar a Ele. Nos arrependermos de toda e qualquer iniquidade. E orar continuamente. Estudar as Escrituras continuamente. Frequentar a igreja. Buscando aquilo que precisa ser restabelecido, fazendo tudo o que é possível para se restabelecer, para que, por exemplo, eu volte a tomar o sacramento com dignidade, para que eu volte a partilhar das bênçãos maravilhosas e grandiosas que Deus tem para a nossa vida. Mas tudo nos foi entregue. Aquilo que é ruim, como a pornografia, ela nos é entregue gratuitamente, continuamente, de bandeja, para nós todos os dias, em todos os momentos e algumas vezes em todos os lugares. Mas a paz, a cura, a esperança também nos é entregue gratuitamente. Mas esse gratuito não nos isenta do esforço em buscar. A pornografia vem até nós de forma deliberada, mas o arrependimento, a cura, a esperança, depois de perdida, nós precisamos ir buscá-la. E é esse esforço de ir que consiste o arrependimento. E esse esforço de ir que será reconhecido pelo Senhor. Ele vai nos ajudar e vai nos resgatar se nós permitirmos. Meus queridos alunos, meus queridos irmãos, nada deve ser mais importante na nossa vida do que o nosso relacionamento com Deus. Nada deve ser forte, tão forte, nenhuma pessoa, nenhum filme, nenhuma série maravilhosa, nada. Até mesmo as intrigas, as tristezas e as chateações que às vezes nós vivemos dentro do Evangelho com outras pessoas, nada deve ser mais poderoso que o nosso relacionamento com Deus. Porque Ele é a fonte de toda ajuda, de toda esperança, de toda cura, de todas as bênçãos e de tudo que nós precisamos nas nossas vidas. Então, o desejo do meu coração, a súplica do meu coração hoje é que possamos compreender isso e possamos zelar constantemente como sentinelas atentos em nossas próprias vidas por esse relacionamento. Para que desta forma consigamos nos manter seguros dessas armadilhas que estão cada vez mais ousadas e cada vez mais fortes e vindo de cada vez mais lados que Satanás tem preparado para nos derrubar nesta nossa jornada de volta à presença de Deus. Ele não quer que voltemos. Mas se nós compreendermos o nosso propósito e o nosso papel e buscarmos a ajuda de Deus, nada poderá nos parar. Porque Deus quer que consigamos. E se estivermos ao lado dele, nós conseguiremos. Quero compartilhar o meu testemunho e a minha certeza firme e constante dessas verdades para vocês nesta noite. E eu faço isso no nome dele, o nosso Salvador, Redentor, nosso amigo, o nosso Salvador. Amém. Você, lembrando que nós vamos ter esse momento específico, deve estar na agenda 22, às 8 horas, lá no Instituto, esse aulão especial
Então, com Eduardo Tavares, diretor regional do SEI. Eu não sei vocês, mas sinceramente não vejo nenhuma razão para perdermos um momento de instrução tão especial como esse. Nós estamos vivendo momentos muito bons, né? Tivemos aí a oportunidade de ouvir um apóstolo do Senhor. Opa, acho que a irmã caiu. Voltou. Tá no mudo. Vocês escutaram alguma coisa? Sim, sim. Até o anúncio do Alan. Ah, que ótimo, né? Então, por favor, aqueles que puderem, preparem-se para participarem presencialmente. E olha, dei aí, se fizeram uma pergunta aqui para gente, né? Vai ter comida típica. Qual é? Aproveitem, deem lá a sugestão de vocês no grupo, ou mandem um recadinho para o Anderson lá na secretaria do Instituto. Quem sabe aquele que tiver mais voto não vai ser o que vai ser escolhido, né? Talvez seja isso que eles estejam esperando. Fica a dica, não sei. Só acho, né? Tá? Mas aqueles que estiverem aqui e puderem participar presencialmente, se organizem para estarem na sede do Instituto e participarem deste aulão, tá bom? Mais uma vez, obrigada pela presença de todos vocês e aqueles também que se forem para o Instituto, amanhã tem uma programação bem legal que vai acontecer no Instituto, né? Tem o... Esqueci o nome da comida amanhã, Anderson. Cuscuz. Anderson gosta de cuscuz! Ele falou com uma animação. É, eu gosto mesmo, viu? Olha a responsabilidade aí de quem vai fazer, né? Então, aqueles que puderem estar também presencialmente amanhã na sede do Instituto, vai ter cuscuz regional, campeonato, quadrilha e, antes de tudo isso, todas as aulas maravilhosas aí que vão nos instruir muito, tá bom? Mais uma vez, obrigada. Eu gostaria de finalizar essa aula pedindo, eu acho que o Marcos caiu a conexão dele, né? Não consigo ver ele aqui. Tá, então, Ale, você pode orar para nós? Sim. Você já chegou a abrir a câmera, então eu vi que você tá arrumado. E Ale, será que é hoje, Ale? A nossa foto com o teu rostinho aí na tela?